Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda. A paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje, domingo, dia 14/8/2022, Dia dos Pais, estou aqui para falar um pouco da Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e o versículo 24 nos diz assim: E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, sim, ele foi enviado. A história começa lá atrás, quando Deus chama Abraão para um lugar que ele devia ir. Abraão obedeceu e foi. De Abraão veio 12 tribos. As 12 tribos ficaram cativas por 400 anos no Egito, saindo do Egito libertado por mão forte de Deus através de Moisés, na peregrinação. Então Moisés, ele vai para o monte, ele fica 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu no monte. E Deus então escreve com o seu próprio dedo, no decálogo, nas pedras, a lei, os 10 mandamentos que o povo deveria observar. Mas durante esses 40 dias, diante da demora, o povo então falou: cadê Moisés? Não aparece. Falou para Arão: fazes-nos deuses que vão após nós. Então Arão pediu: tragam todas as joias. Ele derreteu, fez bezerro, e eles começaram a adorar aquele bezerro. Apenas a tribo de Levi que não adorou aquele bezerro e nem ficou na carnalidade como as outras tribos. Entrando então na cidade prometida, então lá era para Israel completa, as 12 tribos, de lá ganhar todas as outras nações, anunciar o Deus verdadeiro. Mas como as 11 tribos se corrompeu adorando essa imagem, o bezerro de ouro feito por Arão, que eles pediram, e apenas Levi que não, então Deus, ele pegou e repartiu as terras lá de Canaã, da cidade prometida, entre 11 tribos que ganhou a herança, ganhou a terra, e a tribo de Levi, então, ela ficou com o sacerdótico, responsável pela adoração e pelo tempo, assim, para adorar a Deus e oferecer o sacrifício. Então, eles começaram a adorar, e de lá para cá, então veio a promessa que viria um que iria se assentar no trono de Davi, porque veio juízes, veio reis. Então, depois de Salomão, as 12 tribos, elas se dividiram e ficou 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Mas da tribo de Judá, então, aparece Jesus, que era as escrituras, os profetas anunciavam que ele viria para se assentar no trono de Davi. E lá vem Jesus, então, já nascido, já com 33 anos de idade. Ele assenta num jumentinho e vai entrando na cidade de Jerusalém. Lá, a entrada triunfal, o povo, ele fala hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Eles jogavam rama de palmeira no caminho, tiravam suas vestes e colocavam no caminho. E lá vai Jesus, adentra no templo, não foi recebido. E esse é o evangelho do reino. Jesus, ele veio implantar um reino, as boas novas do evangelho, anunciando que o rei estava chegando. Então Jesus, ele ia se assentar no trono e ia governar as nações, todas as nações, começando de Israel, de Jerusalém, ele ia alcançar os povos. Mas ele não foi recebido, então colocam ele numa cruz, ele morre, ressuscita. E daí, então, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 10 e o versículo 4, ele nos diz assim, Romanos 10, 4: Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então aquela lei que o próprio Deus tinha escrevido no dedo, quando Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias e 40 noites, orando, jejuando,
Aquela lei, ela condenava as pessoas, porque Deus olha lá de cima e condena todos debaixo do pecado, porque pela lei não tinha um justo sequer, então enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário e nos dar a liberdade. Então a lei, o fim da lei foi Cristo. Agora em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 1 e o versículo 7 e 8 nos diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para os gentios. Então, o evangelho do reino era para Israel, visto que Israel não recebeu Jesus, colocaram ele na cruz, mataram ele morre, ressuscita, e agora então aparece o evangelho da graça, que não é outro evangelho, mas é o mesmo evangelho, mas agora porém sem a lei. Porque em Efésios capítulo 2 e o versículo 8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Jesus, ele ia sentar no trono, governar as nações, eles rejeitaram, então agora veio a graça para nós. Estamos livres da lei e estamos vivendo na época, no tempo da graça. Na graça não existe a lei. Na graça existe a graça, e as obras, não somos salvos pelas obras para ninguém se glorie. Simplesmente, quando somos salvos, então as obras, elas acompanham o crente salvo. Por quê? Porque uma pessoa da luz produz obras da luz, e a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, frutos bons e frutos maus. Então, na graça, com a salvação, produzimos frutos bons, obras da luz. Então, o apóstolo Paulo, ele ensinou nas 13 cartas do Novo Testamento, alguns dizem 14, porque Hebreus, o autor ainda é um pouco desconhecido e muitos atribuem a Paulo. Se ele escreveu o livro de Hebreus, também vai para 14 livros, ao contrário, então serão 13 livros. Ele anunciou o tempo da graça em que estamos vivendo hoje. E no tempo da graça temos a salvação em Cristo Jesus. Mas, se rejeitarmos esta graça que nos foi oferecida, então não teremos outra oportunidade. O tempo da lei ficou para trás. O tempo da lei era para o povo de Israel. O tempo da lei era para o evangelho do reino. E Jesus ia se sentar no trono. Hoje ele governa de um trono lá no céu, e é o trono da graça. Nós espiritualmente vivemos no reino dele, um reino espiritual que não pode ser abalado. Quando se fechar a porta da graça, então ele retorna com o evangelho do reino, aonde ele vai se assentar no trono e vai reinar desde Jerusalém 1000 anos, que é o milênio. Então, meus irmãos, esta palavra era o estudo de hoje. Fique todos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. Ele prometeu voltar para buscar um povo santo, justo, que não se corrompe com este mundo. Ele nos leva para as bodas do Cordeiro e depois retorna para se assentar no trono e reinar desde Jerusalém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém.